E aí, galerinha, estamos de volta, uma revisãozinha e a aula foi top, né? Foi muito boa a aula. E agora eles já estão começando a se policiar quanto ao pedir para arredondar. Não, calma, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se a casa decimal é par ou é É ímpar. para mais ou para menos, calma. Para ver se eu vou ganhar com esse pedido ou se eu vou perder, né? Isso. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de notação científica e arredondamento, o importante é você aprender bem, porque você vai usar nas outras disciplinas. Quando aparecer a física da vida, a química no mundo, a biologia, você vai precisar, tá? Vamos lá, então? Vamos. Revisão? Olha lá na telinha, aula 20.2, a gente vai rever a aula que nós tratamos de notação científica e arredondamento. Vamos começar. Então aqui nós temos um mapa mental falando de notação científica. Aí nós temos ali o que é importante no mapa mental. A definição é uma forma de escrever números usando potências de 10, né? E essa forma de utilizar é para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, escondendo ali os algarismos, trocando esses algarismos por potência de base 10. Muito bem. E aí a gente vai fazer a transformação, né? A ordem da grandeza, a gente até viu o que é a ordem de grandeza, né? É dada pela quantidade de casas que a vírgula caminhou, ou seja, os pulinhos da vírgula, né? Para assim gerar um coeficiente, um expoente. Se os números são muito grandes, o expoente vai ficar positivo. Se os números são muito pequenos, temos um expoente negativo. Aqui ficou um pouquinho, né, não ficou tão legível, mas dá para ver que aqui é menos 6 e aqui é menos 7. E aí, para quem está na dúvida ainda com relação à ordem de grandezas, é só você pensar lá na tabela de distribuição, unidade, dezena, centena, aí depois unidade, dezena, centena, aí depois unidade, dezena, centena. O que vai mudando? É justamente a ordem simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Então isso vai dando uma potência maior ao número. E claro, né, vamos falar um pouquinho de arredondamento também, que foi outro assunto da aula, né? Aqui a gente tem um lembrete das regrinhas, facilita bastante, ó. Por exemplo, o que é o arredondamento, né? É a gente pegar e excluir algumas casas decimais de algum valor, de algum número que a gente não está querendo naquele momento. A gente quer ele mais simples, mais aproximado de um valor inteiro, né? Então, a gente pode usar o 30.000 em vez de usar 29.952,37. Aí vai ser sempre assim, né, professor Maurício? De acordo com os dígitos, de acordo com as situações de casas decimais. Eu quero com 2 casas, eu quero com 1 casa, por exemplo, né? Isso. E aí também é legal essa parte aí, esse primeiro exemplo aí, é muito legal, porque é o seguinte, no Enem, ele vai trazer algumas informações e vai colocar no texto assim, sabendo que no Réveillon, na praia, não sei aonde, estavam presentes aproximadamente 50.000 pessoas. Marque a alternativa em que nós temos expresso o número aproximado de pessoas. Tem lá 5 alternativas. Qualquer valor que tenha números maiores do que 30.000 estão fora. Porque quando ele jogou aproximadamente, ele arredondou. Então ele arredondou o número que estava próximo de 30.000, não que tinha passado de 30.000. Isso é bem legal. Né? E o legal também aqui é que ele traz uma palavrinha chamada truncamento, que a gente até não falou. Né? O truncamento é o quê? Arredondar para menos. Isso. Né? Aí arredondar para mais já é bem... o nome já diz que é o arredondamento mesmo. Isso. Né? E arredondar para baixo a gente pode chamar de truncamento, ou seja, reduzir o valor. Em vez de escrever 92,57, ele quer arredondar para uma casa aproximada, a dezena, né? Aproximada. A dezena mais próxima. 90. Um aluno que tirou na prova 92,57. Professor, arredonda aí, tá bom. 90. Tá arredondado. E aqui trouxe alguns exemplos, né? Retendo 2 dígitos, ó. Aqui falou quando é menor que 5, maior que 5. E aí é isso que a gente vai relembrar com vocês, né? As atividades de sala estão bem dentro do que foi explicado na aula, tá? Bem bacaninha mesmo, então tá fera, tá fácil, tá? Agora é com vocês, a gente já volta com as correções. Até lá!
E continue nos assistindo, porque agora é hora de resolução. Resolução. Aí eu lembrei, no finalzinho da revisão não dava mais tempo de falar, porque estava acabando já. Se você ainda quiser, né, memorizar melhor a regra de arredondamento, no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá tem essa regra. Ai, que bacana. E quem determinou justamente essa regra de arredondamento é o IBGE. Então são regras do IBGE. Você pode entrar lá, abre no Google lá, aí coloca lá, IBGE, regras de arredondamentos, aí vai aparecer as regras, direitinho lá, igual a 5, maior que 5, menor que 5. Vai lá, dá uma lida, anota lá que é legal. E o que vocês acharam das atividades? É legal. Bem tranquilas, né? Facinho. Facinho. Vamos lá, então? Eu fiz rapidinho. Tirando as dúvidas, olha lá, soluções agora pra gente. Questão de número 1. Transforme os números abaixo em notação científica. Uou! Esse número aqui é muito grande, muito grande. Então a gente vai chegar lá, né? A nossa vírgula tá aqui, vamos dar os pulinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos que ficar aqui, né? 6,59 vezes 10 elevado a 15 pulinhos. Positivo, porque o número era muito grande e ficou pequeno, 6,59. Agora, esse aqui já é um caso de um número muito pequeno, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1,6 vezes 10 dá menos 11, porque o número era muito pequeno e a gente precisa multiplicar ele por um valor né, negativo para ficar desse jeitinho aqui, se a gente quisesse fazer o retorno, né? Isso. Voltar ele ao original. Vamos agora nesse aqui? Vamos. Vamos lá? Também é um número muito grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que a gente tem que ficar entre 1 e 10. Então, não podemos ficar com 69,78. E sim, 6,978 vezes 10 na... Esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 positivo? Isso. Positivo. Perfeito. Beleza? Simples assim? Tranquilo? Então, vamos para a questão de número 2. Olha lá. Quais os números abaixo? E agora é legal, porque agora você vai ter que ver direitinho, lembrar da regra para ter marcado a resposta certa. Quais dos números abaixo serão arredondados para 752,3 se estivermos arredondando para a primeira casa decimal? Então temos lá um arredondamento usando somente uma casa decimal e quer saber quais, atenção, quais daqueles números de baixo vão ter esse formato após arredondado. Então a gente quer ficar com uma casinha decimal, né? Então vamos analisar a letra A? Vamos. Se a gente quer arredondar a letra A para a última casa decimal, qual é o próximo número? 6. Maior que 5? Maior que então 5. vai ficar 752,4. Tem que crescer. Essa aí não, então essa tá aqui fora. não dá. Agora essa aqui, eu quero arredondar esse aqui, né? Isso. Vai parar ali. Só que qual é o próximo número? 7. 7. Então eu vou aumentar uma casinha. 752,3. Ah, esse aqui deu certo. Beleza. Né? Vamos lá na letra C agora. Ó, 752. eu vou parar aqui, né? Isso. Muito bem. Qual é o próximo número? É 2. É 2. 752. Então, se é menor que 5, mantém, né? Mantém. Mantém, vírgula 3. Essa também. Né? Tá perguntando quais, ó. Então, essa aqui não é uma questão de múltipla escolha, tá? Tem as alternativas, mas é pra gente analisar todas e ver quais delas que atende ao que tá pedindo. Beleza. Vamos lá, na letra D agora. Eu também quero parar aqui. Uhum. Só que o 5, qual é a regrinha do 5? Tá igual a 5, né? Igual a 5, não né? Tem números depois. Não tem números depois, tem que olhar. Se é par ou ímpar. Se é par, permanece. Mantém. Se é ímpar, aumenta. Então, se é par, permanece. Então, 752,2 vai permanecer, né? Vamos no último agora? Quem é o próximo valor? Depois do 3 é o 9. É o 9. O 9 é maior que 5? Maior que 5. Então, eu vou arredondar para mais, né? Deixa eu botar aqui, porque tá meio apertadinho. 752,4. Então, os únicos que atendem a essa determinação aqui de arredondamento, que vai ficar dessa forma, é a letra B e a letra C. Top? Legal? Muito bom. Legal, né? Então, vamos para a questão de número 3, olha lá. Vamos falar de dígitos agora, vamos ver. Ligue cada um dos números arredondados com uma casa decimal à sua décima mais próxima.
Agora é que são elas. Aí fica um pouquinho tranquilo, não é? Não fica tão complicado não, porque é o seguinte, olha só, 8,2. Aí nós temos à esquerda, na verdade a nossa direita, né, esquerda de vocês, o número 8,472. Ele quer o decimal mais próximo. Isso, Por com isso ele uma fala casa, décima. né? Isso, com uma casa. Então, se eu for arredondar esse aqui, ó, quem é o próximo número? 7. 7. Então, é maior que 5? Maior que 5. Então, eu vou arredondar ele e vai ficar 8,5. Então, eu já sei que esse Tá com a aqui. décima 8,5. 8,5. Agora vamos pensar nesse aqui, né? Eu quero o 3 é o que eu quero ficar, porque é uma casa decimal. Isso. Quem é o próximo número? É 7. Maior que 5? Maior. Maior que 5, então vai ficar 8,4. 4. Então esse aqui. Beleza. Agora aqui, a próxima casa é o 6, né? O 6 é maior que 5? Maior que 5. Então vou arredondar para 8,3. Esse aqui. De cara a gente já sabe que o próximo é o do 8,2, mas vamos pensar. Quem é o próximo valor? Próximo é 4. Menor que 5? Menor que 5. Então mantém. Isso. Mantém em 8,2. Aí, olha só que legal. Olhando para esse último número aí, vamos imaginar que eu arredondasse para 2 casas decimais. Ia ficar 8,25. Isso. Ah, mas agora eu quero arredondar só para uma casa, 5. Só que o anterior é par. Continua 8,2. Interessante, né? Então, isso aqui determina muito, tá? Uma casa decimal, 2 casas decimais, com certeza vai mudar de acordo com a especificidade do exercício, tá? Beleza, beleza? Fizeram um exercício de Lig, né? Lig, mas é um exercício legal. Parece fundamental. Mas que a gente tem que analisar todos os 4 para poder fazer o ligamento aí, né? Muito bom. Vamos lá, se liga no Enem? Vamos lá, perguntinha do Enem de 2015, vamos ver. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Olha que coisa legal. E aí é um ponto que a gente tem que conversar com eles um pouquinho, que é uma questão relacionada ao Enem, né? Porque olha só, o assunto arredondamento, o assunto notação científica é um assunto simples, é um assunto fácil, não é fácil? Tranquilo. O que o Enem faz para tentar dar uma emboloada? Ele vai colocar um assunto simples, fácil e tranquilo, só que aprimorado, né? Olha só aqui, ó. As exportações de soja no Brasil totalizaram... Até aí estava tranquilo. Se ele quisesse parar aí, ele parava. E a gente corria para marcar, Já corria e marcava a resposta. Aí ele faz o quê? Começa. Só que teve um aumento em relação ao mesmo mês em 2011, que foi menor do que o outro mês em 2012, que é justamente para ver se você, aluno, vai saber. E aí é um detalhe importante. Você precisa ter contato com as questões do Enem. Você não pode fazer a prova do Enem sem nunca ter nem olhado as questões, porque senão o primeiro impacto vai te assustar. É uma questão que não é tão complicada, não é tão densa, mas o texto é pesado. E ele já dá toda essa região aumento em relação, isso aí não vai acrescentar em nada ao exercício, mas ele precisa contextualizar. O número é esse. Agora aqui ele muda um pouquinho, né? Ele diz assim, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil. Está em toneladas. Está em toneladas, mas ele quer em quilogramas. Então quer dizer que além de, no texto, ele tentar fazer um bolo ali, tentar tirar meu foco, ele não é que ele quer te confundir, não. Ele quer saber o seu nível de concentração na leitura. Isso. Agora tem a jogada, toneladas para quilogramas. E uma tonelada são quantos quilogramas? 1000. Então isso que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aí com essa transformação para poder a gente marcar a alternativa correta, tá? Podemos até fazer o seguinte, usar, ao invés de colocar 1000 tonelada, na ordem de grandeza é 10 ao cubo. Aí vira quilogramas, já usa o assunto da aula. Pois é, legal. Olha aí. Porque 1000 é 10 ao cubo, né? Número 1 com 3 zeros. Isso. E aí a gente já multiplica? Já multiplica 4,129 milhões vezes 10 ao cubo.
Então, podemos até colocar milhões também em ordem de grandeza. a gente pode também colocar milhões. Zero. Vamos lá, vamos fazer. Olha lá, então, na telinha, vamos lá? Então, quando a gente colocar 4,129, né? Pegar a canetinha. 4,129 é milhões, né? Então, a gente vai colocar os zeros aqui? Tem que tirar primeiro essa vírgula daí, né? Isso mesmo. Dá 3 casas para lá e mais 3 zeros, vai dar milhões. Isso, então tiramos a vírgula, andamos 1, 2, 3 casas e acrescentamos 3 zeros. 3 zeros. Milhões. Isso deu, isso mesmo. Mas se você olhar o número agora, tá 4.129.000, que é o número que está lá em cima. Isso mesmo. Só que está em toneladas. Em toneladas, né? Então, toneladas aqui. Toneladas é T? É o T maiúsculo. Né? Acho que é um T, só um T maiúsculo. Não tenho muita, não lembro. Não muito lembro também. Bem, mas é o tesão. Tá em toneladas aqui, né? Beleza? Só que ele quer em quilogramas. Aí você sabe que 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Então eu tenho que aumentar aqui 3 zeros. 3 zeros. Então já tenho 4.129.000, mas eu ainda vou multiplicar por 1.000, né? Então eu tenho mais 3 zeros. Agora sim é o momento exato da gente ver qual delas aí é que vai ser a nossa resposta correta, que é agora que a gente pode dar os pulinhos exatos com a vírgula, né? Então muito cuidado nesse sentido, tá? Então temos a vírgula aqui, ó, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. 4. Todos eles estavam 4,129, porque é o que é possível entre 1 e 10, né? Só que, claro, mudava apenas essa parte aqui da ordem de grandeza, que no nosso caso aqui é 10 elevado a 9, porque deu 9 pulinhos com a vírgula, letra C. E aí, se eu não quisesse escrever o número, eu poderia pensar assim, ó, aí usando já o raciocínio da parte que fala de ordem de grandeza. Milhões é 10 elevado a 6. Toneladas é 10 elevado a 3, quando vira quilogramas. Isso, e na multiplicação a gente soma os expoentes de mesma base, 10 elevado a 6 com 10 elevado a 3, 10 elevado a 9. Só usando ordem de grandeza. E usando as propriedades da potência. Isso mesmo. Legal? Tudo certinho? Essa aí foi o Enem de 2015, então até aí tudo bem, né? Vocês viram que trabalhar com notação científica, ordem de grandeza e arredondamento é de boa, né? Mas é muito bacana você aprender bem essa aula 20, porque a gente vai usar e outras disciplinas também vão. Então, quando chegar lá na física, você diz, opa, isso aí eu já aprendi, agora eu sei fazer, tá? A gente já vai até avisar, vamos fazer um aviso prévio aí para os professores de física, os professores de química e biologia, que a gente já trabalhou com vocês a notação científica, ordem de grandeza e os arredondamentos. E agora, uma vez que nas aulas, aula 20 já, né? Nós pegamos, eu não lembro se já vimos algo, acho que vimos um do elevador, que foi, voltou e tal, beleza. Mas agora nós vimos uma questão do Enem, uma questão contextualizada, uma questão que está ali dentro e que pode ser resolvida usando várias maneiras diferentes. Agora eu acho que é a hora de falar para eles daquela uma questão por dia. Que assim, nós sabemos que primeiro, segundo, terceiro ano, vocês têm ali, além das nossas aulas, vocês vão ter aulas de eletiva, vocês vão ter outros componentes curriculares que vão te auxiliar a tomar decisões. Você vai ter projeto de vida, que vai te sugerir, né? O que eu quero ser? Qual que é meu sonho? Como que eu vou fazer para trilhar esse meu sonho? Um dos caminhos para você trilhar o sonho, hoje, é fazer o Enem. É a porta de entrada, É uma porta que vai abrir ali para você um caminho muito extenso. Mas eu não quero fazer Enem, eu vou continuar lá na fazenda, lá no sítio, eu vou continuar lá no mercado do meu pai, eu quero fazer isso, eu não quero fazer... Beleza, mas mesmo assim, eu quero continuar no sítio. Você imagina só, você no sítio com um conhecimento em agronomia, com um conhecimento em veterinária, o suporte que não pode ser melhor lá para o sítio, não é? Então, beleza. Essa questão é uma questão muito boa. Você pode estudar aqui, ó, transformação de unidades de medidas, toneladas, quilogramas. Pode estudar ordem de grandeza, resolver sem fazer nada. Tonelada, 10 elevado a 6. Já jogou fora a letra A e a letra B. Toneladas, 10 elevado a 3 quilogramas. Já jogou fora mais uma e chegou na resposta. 10 elevado a 3, 10 elevado a 6.
10 elevado a 9. Somando achou a resposta. os expoentes. Né? Isso. Usamos aqui escrevendo os algarismos todinhos. Escrevemos todos os algarismos. Você tem que, não é resolver, é estudar uma questão do Enem todo dia. Aí vai facilitar bastante, né? Quanto mais você treinar, mais você vai ficar gabarito no dia do Enem. Porque o Enem é treino, né? Ninguém vai concorrer aí uma Olimpíada, né? Sem vai treinar. Lá fazer uma corrida de São Silvestre, sem ter o treino, né? E esse treino é que vai te tornar competente, né? A gente fala, vai ficando habilidoso até ficar competente no assunto. Então, não é de uma hora para outra, né? A gente sabe que quem faz atividade física aí começa a dar o primeiro passo num dia e não é de uma hora para outra que vai conseguir resultados, né? Os resultados são a longo prazo. Então, é assim que a gente quer mostrar para vocês que o Enem também é nessa pegada. Então, temos que começar já, né? O quanto antes, tá bom? Brincando com os números, vamos até aqui na telinha mesmo? Tá fácil, né? A gente já viu que de tudo isso, a gente sabe que tem que ficar entre 1 e 10, né? 1 e 10. Então, letra D. Não tem nem 105, nem 1050, não pode ser dessa forma, tá? Tem que correr a nossa... Se ele falou notação científica, tem 3 certos aqui, mas 1 é o que está em notação científica. Notação científica tem que estar entre 1 e 10. Então, a única que atende aqui as nossas características é a letra D, 1,05 vezes 10 na quinta, deu 5 pulinhos aí com a vírgula e chegou nesse valor, beleza? Beleza. Certinho? Agora já entendeu como funciona, né? Então, estamos finalizando a aula 20, uma aula muito rica em conhecimento e entendimento de assuntos que você vai usar aí muitas vezes, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima aula com aquele beijo no coração. Tchau, tchau!